Sejam muito bem-vindos ao Portal de Luz e vamos orar com Chico Xavier. Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e de aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o esposo áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o chefe atrabiliário, o colega leviano, o parente desagradável ou o amigo menos simpático, o subalterno menos feliz, ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. Apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida e avancemos para diante, arrimados à tolerância. Porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã, com maiores dificuldades talvez, dentro da necessária recapitulação. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à sabedoria divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor, amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais sublimes lições. É com imenso prazer que Portal de Luz traz hoje para vocês uma pessoa muito querida nossa. É Áurea Guerreiro, ela é diretora pedagógica do Lar do Alvorecer. Vamos conhecer um pouco da história dessa mulher. Aurinha, como você é conhecida lá na creche do Lar do Alvorecer, há quanto tempo, primeiro, muito prazer em tê-la aqui conosco. E há quanto tempo você está lá? Então, a gente trabalha como voluntária da creche, no Lar do Alvorecer, nós estamos há 40 anos, aproximadamente. Agora, em caráter, o dia todo, administrando a creche, a gente está lá com a criançada há 8 anos. Quantas crianças são, Aurinha? Olha, nós temos em torno de 280 crianças. De 0 a 3, 280 que ficam, de 0 a 3 eles ficam em período integral. E 80, 40, meio período, que são já os maiorzinhos, entre a faixa etária
entre 6 a 15 anos de idade. Aurinha, quando eu conheci o Lar do Alvorecer, há mais de 20 anos, aquela região de Diadema era uma região muito perigosa. Ainda continua? Não, e sobretudo depois da lei, saiu uma lei há uns anos atrás aí, que é obrigatório fechar bares e a venda de bebida alcoólica até um certo horário. Depois tudo é fechado. E graças a Deus, a isso em parte, mas a Deus a coisa tem melhorado. E aos cultos que a doutora Marlene, desde a fundação da creche, em 16 de março de 1977, foi quando foi inaugurado a estada de crianças lá o dia todo, né? Então, desde a inauguração, às quintas-feiras, até hoje, nós temos mantido, é feito um culto à paz. Então, a gente busca mobilizar as crianças, onde as crianças, cada dia é uma criança que voluntariamente se candidata a fazer a oração. A gente fala das virtudes para as crianças, como a religiosidade é muito variada e nós respeitamos, né? Então, seria mais ou menos assim como um culto ecumênico, onde cada criança, se candidata a fazer uma prece, então, e a gente fala muito com eles sobre a necessidade da paz. Aurinha, e a interferência da creche, a presença da creche lá em Diadema mudou o comportamento da região? E tem mudado e muito. Tanto que do pessoal lá, dos nossos funcionários, praticamente 90% são crianças ou mães da creche. Que frequentaram a creche. Que frequentaram a creche. A gente conseguimos, de alguma forma, né, uma subvenção, o pessoal fez faculdade, nós temos lá, por exemplo, que está há 38 anos, funcionários que estão na creche, hoje são nossos funcionários, mas estão lá desde a mais tenra infância. Há 38 anos, que é a idade de fundação, né, da creche. E o que é oferecido a essas crianças, Aurinha? A gente fornece 5 refeições diárias, né, mas procuramos dar para elas um fundamento moral, para as famílias que são assistidas também, não somente os pais, mas a comunidade. Isso nós, periodicamente, nós temos reuniões, porque essa creche da qual eu estou falando é a que funciona de segunda a sexta, que é o meu trabalho, né? Supervisionar. Agora, fora isso, tem também um trabalho de crianças que é muito significativo, onde são atendidas nos finais de semana em torno de 600 crianças. Que maravilha! Com evangelização para os pais que se interessam pela evangelização, porque durante de segunda a sexta a gente dá fundamentos morais para a criança, mas não falamos em religião. E nos fins de semana vocês evangelizam? No fim de semana é a evangelização. Porque indiretamente, você observa, a criança está sendo evangelizada, claro, né? Claro. Aurinha, e como é que você vê essas crianças? Você que acompanhou crianças que praticamente foram formadas lá dentro e que hoje em dia trabalham com vocês. Como elas lidam com as outras crianças? Porque é uma campanha de amor que vai se disseminando, né? É um trabalho muito bonito, porque você vê, inclusive, para as mais velhas, que estão lá desde a época praticamente da fundação, elas são, eu costumo falar para elas que elas são o alicerce da creche, né? O grau de dedicação que elas têm e de compreensão conosco é muito grande. Elas sentem a creche como a casa delas. Essa creche recebe alguma subvenção do governo ou da prefeitura? Olha, para o projeto das crianças menores de 0 a 3 anos, nós recebemos uma subvenção da prefeitura, a gente tem um contrato de cooperação. Agora,
Fora isso, por exemplo, para um projeto chamado Projeto Filhos do Lar, para as crianças maiores que ficam meio período conosco e cuja idade varia de 6 a 15 anos, para esse projeto, no momento, eu costumo brincar que é por nosso risco e benefício. Ou seja, vocês estão abertos a contribuições e colaborações. Sim, tanto que tem o nosso site, né? Pode falar. É www.crechelardoalvorecer.com.br. Aurinha, a Marlene, a creche foi sempre o grande sonho da Marlene, né? Eu gostaria que você falasse um pouco do trabalho dela junto a essas crianças. Ah, lindíssimo, lindíssimo. Porque não só ela tinha aquela preocupação com a parte cultural, como, sobretudo, a moral. Porque nossas crianças lá são crianças, quase a grande maioria, de risco social. E a gente vê que a grande maioria são poucos os que desvirtuaram, ou que têm se desvirtuado. A grande maioria, você observa, os que nos visitam, são pessoas de bem, que a gente vê que se não fosse pela doutora, porque ultimamente ela estava muito ocupada, mas antes ela dedicou muito do tempo dela para a creche e de atenção para as crianças, né? Ultimamente com a Internacional, a AME Internacional, ela presidindo também a Nacional, ela estava na preparação dos congressos. Mas ela ia ainda às quintas-feiras? Nossa, ela fazia todo o possível para estar conosco e nos dava todo o subsídio necessário. A hora que a gente precisasse trocar uma ideia, ela sempre estava à disposição. Aurinha, eu Sempre. gostaria que você compartilhasse conosco o que você estava me contando ainda há pouco, que você conheceu a doutora Marlene quando você era muito menina e ela era adolescente, ela já fazia palestras. Ah, sim. Na época que ela entrou na faculdade em Uberaba, ela ia periodicamente, porque eu sou de Sacramento, e ela ia periodicamente lá fazer palestras, né? Tanto que um detalhe muito interessante, lá em Sacramento, tem o Colégio Allan Kardec, que foi o primeiro colégio espírita do Brasil e agora já está provado que do mundo, fundado por Eurípides Barçanufo. E um detalhe interessante, ela foi a palestrante mor por ocasião do 50º do colégio e, em 2007, do centenário. 50 anos depois, ela foi a palestrante. E os meus avós foram ex-alunos do Eurípides Barçanufo no Colégio Allan Kardec. Então, eu tive o privilégio, porque eu ia com eles. Menina ainda. Pequenininha. Eles faziam questão de me levar para assistir as palestras dela, né? E como eram as palestras dela naquela época? Lindíssimas. E de algumas, inclusive, eu me lembro até alguns detalhes. É interessante a memória, né? Você pequena ainda lembra? Lembro. Teve uma que ela falou sobre uma parábola do filho pródigo, até as palavras que ela usou eu me lembro. Aurinha, eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores ou um convite para conhecer a creche do Lar do Alvorecer. Quais são os horários? Qualquer pessoa pode participar, ir lá visitar? Como é que funciona? Nossa, é um prazer muito grande. Nós estamos lá diariamente. A creche ela é aberta, nós recebemos as crianças às 8 da manhã e elas ficam até às 5 da tarde. Então, todo mundo que tiver interesse está convidado a ir lá um dia almoçar conosco. Tem os telefones, né? E sobretudo um que é 40 71 69 64. Liga a agenda, vê se a gente está por lá. É um prazer muito grande. E tanto ajuda, qualquer tipo de ajuda, a gente agradece e tem condições da pessoa participar. Só mais uma coisa, que quando eu visitei a creche algumas vezes com a Marlene, eu percebi isso. A música lá na creche
é muito importante. Eu gostaria que você falasse da educação musical que eles recebem. Isso é um capítulo à parte, né? Sobretudo com a dona... Nós contamos com a nossa querida tia Ana Graciani. Então, o trabalho que ela faz é lindíssimo. Ela compõe músicas e canta com as crianças. Além disso, eles têm flauta doce, que ela é que é a maestrina, tem piano clássico, porque nós contamos, felizmente, estamos contando no momento, com a ajuda de oficineiros que vão até lá. Então tem origami, tem o dia que é dedicado ao origami, o dia da educação física, do apoio escolar, da professora que ela fez a doação para nós de um piano e veio o piano e a professora junto. Então esse é o 5º ano já que ela há 4 completos. Ela está lá todas as terças e dá piano clássico para as crianças. E as crianças respondem bem? Nossa, já tem lá musicistas que tocam a 4 mãos, inclusive. É lindo, está muito bonito. Nós vamos lá te visitar e convidamos todos os nossos telespectadores a fazerem o mesmo. A hora que quiserem, nós estamos lá de segunda a sexta. O dia todo tem gente lá à disposição. E com muito amor, eu brinco inclusive assim, que arroz, feijão, farinha e amor tem todo dia. O dia que quiserem almoçar com a gente é um prazer. Foi um grande prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Aurinha. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Voltamos com nosso companheiro Maida. Amigas e amigos do Momento Doutrinário, sejam mais uma vez bem-vindos a este encontro. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, contida no livro Estude e Viva, lição 12ª, traz para nossa reflexão o seguinte. Diz André Luiz que, do ponto de vista moral, há bastante infortúnio escondido por toda parte. Nos ambientes mais diversos, nos momentos em que menos se espera, com as pessoas fisionomicamente mais seguras de si, a aflição desponta inesperada e o pranto pode estar surgindo às ocultas. Desilusão, moléstia, revolta e desalento, em muitos casos, não afluem à face das circunstâncias exteriores. Familiar decepcionado com o noticiário desairoso que vem a saber com respeito ao parente querido. Jovem agoniada na frustração de projetos matrimoniais. Pai fustigado pela doença incurável de um filho. Mãe ansiosa pela reconciliação impraticável com o pai de sua prole. Cavalheiro bem posto, mas absolutamente inconformado com a deficiência física de que se sabe portador, sem que os outros percebam. Viúva atormentada pela falta de garantias no lar. Cônjuge que não mais confia na companheira de 20 anos. Homem ferido pela consciência na fase de transição entre um passado recente de erros e um futuro de maiores acertos. Chefe enfermo de família numerosa, repentinamente desempregado. Criatura robusta e aparentemente normal, envolvida em tramas de obsessão. Aprendamos com a doutrina espírita que o pretérito se reflete no presente
e que a lei de causa e efeito funciona em qualquer paisagem social, em qualquer pessoa, em todos os bastidores profissionais e todos os dias. Ponderemos nisso, a fim de não faltarmos com o apoio devido à harmonia que nos cabe manter nos domínios da vida. Se alguém lhe respondeu asperamente, se um amigo aparece incompreensivo, se aquele companheiro passou de súbito a dedicar-lhe antipatia gratuita, se aquele outro lhe abalroa as edificações espirituais, e se muitos não lhe correspondem de leve às esperanças, suponha semelhantes irmãos presos mentalmente a problemas irrevelados de angústia e coloque-se na posição deles, com as provas e desvantagens que experimentam, e de certo, você se compadecerá de cada um, dispondo-se a auxiliá-los. Nem sempre a voz corrente fala tudo o que vai nas almas. Repitamos para nós que a verdadeira caridade se resume na compreensão para além das aparências dos espíritos com os quais se convive, perdoando e ajudando silenciosa e desinteressadamente de nossa parte, onde estejamos, como se faça necessário e tanto quanto seja possível. Vamos refletir profundamente sobre essas recomendações. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Em Saúde e Espiritualidade, vamos ouvir o Dr. Luiz Gustavo. Olá, amigos. Vamos abordar hoje o tema saúde integral. E você, sabe o que é saúde? Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, saúde é o estado de mais completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Ou seja, mesmo diante de algumas incapacidades e situações de fragilidade, podemos sim ter saúde. Saúde é um conceito amplo que envolve o bem-estar e a qualidade de vida. Dentro da medicina atual, observa-se o predomínio de uma formação acadêmica ainda muito centrada na doença e não no doente. O paciente é atendido em sua parcialidade, de maneira fragmentária, em algumas das vezes. O cardiologista avalia as doenças do coração, o pneumologista as do pulmão, e assim sucessivamente. E se por um lado isso permitiu um estudo mais detalhado de muitas doenças, auxiliando na descoberta de terapias mais modernas, por outro, a ultraespecialização tem trazido uma insatisfação por parte dos pacientes, onde seus problemas não são vistos por completo, de maneira holística. O atendimento tipo linha de produção, rápido, com pouca empatia, com pouca escuta do ser e com a desvalorização dos aspectos emocionais e espirituais, infelizmente ainda predominam em parte do sistema de saúde atual. A doença, no paradigma materialista, resulta de alterações genéticas, ambientais e nutricionais. Porém, temos visto muito esforço por parte de pesquisadores, professores e demais profissionais de saúde em mudar esse paradigma. E não é à toa que tem crescido em muito o número de escolas médicas e das pesquisas científicas no Brasil e no mundo que têm procurado avaliar os efeitos da religiosidade e da espiritualidade na saúde física e mental. Isso tem permitido uma maior compreensão do processo saúde e doença e da importância da fé no enfrentamento, prevenção e tratamento de doenças. Dentro da visão espírita, a saúde é a perfeita harmonia da alma, como nos assinalou Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier. O Espiritismo revela que todos os processos mórbidos são primariamente de natureza mental, comandados pelo espírito, a partir da evidenciação da existência da alma e sua imortalidade, através da experimentação e comprovação dos fenômenos mediúnicos. Assim, em consonância com as teorias de alguns pesquisadores,
como Hernani Guimarães Andrade e Rupert Sheldrake, que propuseram a existência de uma estrutura não física chamada de campo morfogenético, que seria agente causal do desenvolvimento e manutenção da forma biológica dos seres, a doutrina espírita nos revela que as doenças do corpo físico encontram-se primariamente no corpo espiritual. Logo, a doença seria o resultado da nossa postura mental e de emoções doentias, como a cólera, o desespero, a crueldade e a intemperança, todas frutos do egoísmo e da vaidade, levando a alterações ou marcas profundas no corpo espiritual. E este, por manter estreita ligação com o corpo físico, cria predisposições para determinadas enfermidades. Com isso, a mensagem do Cristo, quando relembrada a partir das frases "Fazei ao próximo o que gostareis que vos fosse feito" e "Amai ao próximo como a ti mesmo", são praticamente um guia de prevenção e tratamento para os males da alma e do corpo físico. Carrega em si um convite à mudança para cada um de nós, para o nosso autoconhecimento, para a nossa reforma íntima. Que o Mestre Jesus nos preencha de muito amor e muita paz. Um grande abraço e até o próximo programa. Chegamos ao final de Portal de Luz. Continuem conosco na próxima semana.